A mesa redonda desta semana aqui na sede do Sindifisco. Este programa, esta mesa redonda ocorre, como disse o vice-presidente, a cada 14 dias, e a gente reúne aqui dirigentes do Sindifisco para debatermos a pauta da semana, a pauta desses 14 dias, assuntos importantes da categoria, assuntos que interessam também a sociedade de uma forma em geral. Nós temos hoje, para debater aqui com os integrantes da mesa, já registrar a presença do presidente do Sindifisco Paraíba, Vitor Hugo, a presença do secretário geral adjunto do Sindifisco, Albano Leonel, presença do diretor de Cultura, o doutor Di Lorenzo, a presença do secretário de Comunicação, é Secretaria ou Diretoria de Comunicação? Glauco V, diretoria, o Glauco V, e também o nosso Tenório, que acompanha sempre às terças-feiras essa mesa redonda aqui. E hoje nós temos novidades. Diretor de Aposentados, o nosso Tenório. E eu gostaria de dizer aos nossos ouvintes, né, que nos acompanham pela internet, e também telespectadores, já que nos acompanham com áudio e com som a partir desta terça-feira. Nos acompanham aí pelo Paraíba Rádio Blog, pelo site do Sindifisco PB e também pelo pb24horas.com.br. As pessoas que quiserem mandar alguma pergunta, mandar algum comentário e não queira se identificar, às vezes é auditor, às vezes é funcionário da secretaria que quer mandar alguma pergunta, às vezes é um cidadão, se quiser utilizar o nosso telefone, o nosso WhatsApp, 99224849, 99224849, que aí pode mandar a mensagem aqui para mim que eu leio. Se quiser se identificar bem, se não quiser, não tem problema, a gente traz o tema para o debate. E hoje nós temos como temas aqui a portaria 171, essa portaria que gerou uma polêmica muito grande, um mal-estar entre os auditores, e tem uma informação em primeira mão a respeito dessa história da portaria 171. O presidente do Sindifisco, que é quem vai trazer daqui a pouquinho a notícia em primeira mão sobre essa portaria. Atenção, os auditores. Vamos falar sobre o projeto dos precatórios, o projeto que autoriza o governo a utilizar recursos dos depósitos judiciais para pagamento de precatórios. E a informação nova é que o Procurador-Geral da República, o doutor Rodrigo Janot, já ingressou com a ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. Daqui a pouco a gente vai falar com o pessoal da assessoria jurídica, também do Sindifisco, sobre esse assunto. Nós temos ainda a PEC 186, em que o fisco brasileiro busca sua autonomia na esfera financeira, na esfera administrativa. E vamos falar também de um assunto delicado, mas que é preciso falar nessa questão da prisão de 2 integrantes do Fisco da Paraíba. Nós vamos saber como está a situação. Eu, particularmente, antes até de trazer a opinião da bancada aqui do Sindifisco, eu fico assim surpreso com esse tipo de situação, porque se os 2 auditores estão respondendo o processo, se não tem antecedentes criminais, se estão respondendo o processo, a gente fica a não entender por que é que no nosso estado da Paraíba, esses 2 cidadãos estão ainda cumprindo pena, estão presos, esperando o processo, esperando o julgamento, enfim. Vamos falar nesse assunto também. E agora eu já vou trazer os cumprimentos dos que integram esta mesa redonda de hoje aqui no Sindifisco. Começo pelo presidente Vitor Hugo, que está aqui à nossa esquerda. Bom dia, presidente. Bom dia, Marcelo, nossos ouvintes e quem acompanha na internet, e agora com a novidade experimental de a gente estar transmitindo via a imagem, via internet, e a gente vai dando nossos passos e as os nossos amadurecimentos, a gente vai amadurecendo nessa questão de comunicar.
e evidentemente com a sua ajuda, nosso Tiago Moraes, que ele está sempre nos bastidores, não é isso, Marcelo? E de Edmilson Bandeira também, que estão sempre nos bastidores, nos ajudando aqui a gente melhorar a nossa transmissão. Então, Marcelo, só quero aqui desejar aqui um ótimo dia, uma ótima semana para os companheiros, e a outra semana também, como disse o Almir, é de 14 em 14 dias que a gente se reúne aqui para conversar. Então, que nós tenhamos essas 2 semanas aí muito boas, e nós vamos aqui tentar, ao máximo, transmitir informações para os colegas e um debate, se for possível, os colegas também interagirem para a gente poder saber o que anda acontecendo na vida fiscal e da sociedade também. Muito bem, trazer agora o bom dia do nosso Glauco Gouveia, ele que é diretor de comunicação do Sindifisco. Bom dia, Glauco, seja bem-vindo à mesa redonda dessa semana. Bom dia, Marcelo, bom dia demais companheiros aqui, Vitor Hugo, de Lorenzo, Tenório, Albano e os telespectadores, ouvintes também, que acompanham essa transmissão. Estamos aqui mais uma vez nessa mesa redonda para interagir com a categoria do fisco e estamos às suas ordens aqui, Marcelo. Muito bem, trazer o bom dia do Di Lourenço, que é diretor de cultura aqui do Sindifisco. Bom dia, Di Lourenço, bem-vindo aqui à mesa redonda dessa semana. Bom dia, Marcelo, bom dia, companheiros auditores do Fisco Paraibano. Eu quero saudar também o presidente do Sindifisco, presente à mesa, o companheiro Glauco, diretor de comunicação, o companheiro Tenório, diretor de aposentados, e Albano, subsecretário do Sindifisco da Paraíba. É um prazer estar mais uma vez aqui na nossa casa, discutindo os problemas do fisco paraibano, a sua conjuntura na Paraíba e nacionalmente. Sabemos que o fisco é forte, resistente e unidos seremos vencedor. Esse é o nosso objetivo. As perguntas eu começo de lá para cá. Começo com o Di Lourenço sobre, não sei se o Di Lourenço participou recentemente do Sindicultura no sertão da Paraíba. Me conta as novidades, o que é que aconteceu por lá, naquelas bandas do sertão da Paraíba. Enquanto falta água, vocês levam cultura. Muito bem, Marcelo. Nós realizamos no último final de semana o Sindicultura versão sertão, nas cidades de Cajazeiras, Souza e Patos. Um evento maravilhoso nas 3 cidades, onde em Cajazeiras nós levamos a banda Nação Nativa de Patos, uma banda de reggae, foi um sucesso absoluto, e na cidade de Souza e Patos nós levamos um humorista paraibano, consagrado nacionalmente, Pescocinho da Paraíba, onde nas 2 cidades foi um show repleto de público e de crítica. E com um detalhe, é que em Patos nós tivemos oportunidade e uma recepção muito grande pela imprensa radiofônica da cidade de Patos, onde tivemos a oportunidade de fazermos 5 programas divulgando o show de Pescocinho e também divulgando o Sindicultura, que é um projeto de cultura de âmbito paraibano, onde o Sindifisco mostra a sua pluralidade, levando cultura aos mais longínquos recantos da Paraíba, uma vez que o governo do Estado é omisso. O governo do Estado só tem olho para a cultura em João Pessoa e, no máximo, Campina Grande. E o Sindifisco faz esse papel, não somente na cidade do Sertão, mas também em outras cidades do estado da Paraíba, como Sumé, Monteiro, Guarabira, Areias, Campina Grande, Bahia, Santa Rita, Cabedelo e João Pessoa. Ou seja, a preocupação da diretoria do Sindifisco é levar cultura e cidadania ao povo paraibano, coisa que o governo do estado não faz. Queria que você falasse um pouquinho do Sindicultura. O que é o Sindicultura, Di Lourenço? O Sindicultura é um projeto artístico e cultural onde visa prestigiar os artistas paraibanos e a formação de plateia para esses mesmos artistas. Esse projeto, ele é um projeto que surgiu
da ideia dos próprios artistas auditores fiscais, onde, reunido aqui no terraço do sindicato, começaram a fazer os primeiros movimentos, e hoje esse projeto é um projeto que tem conhecimento e repercussão em toda a Paraíba. Com detalhe, na cidade de Patos, mais uma vez seguida, porque no mês de junho nós tivemos a cobertura da TV Tambaú, gravando o show de Chico Correia e Banda Elétrica Banda, e sexta-feira em Patos, de novo a TV Tambaú esteve presente, gravando todo o show para ser exibido na sua programação de sábado. Um show maravilhoso, onde todos saíram satisfeitos, como tivemos um recorde de público na concha acústica Nilson. Aproximadamente, pelos cálculos das pessoas presentes, entre 800 a 1.000 pessoas estiveram presentes no show, e todos elogiando o projeto e a dimensão que o Fisco da Paraíba dá à cultura paraibana, na ausência, na omissão do governo do Estado da Paraíba. Ô, de Lourenço, qual a importância desse tipo de investimento do Sindifisco na área de cultura? Porque parece que revela uma nova face do Sindifisco, que poderia dizer, não vou pegar o dinheiro do Sindifisco e vou investir em cultura, porque, em regra, seria isso uma obrigação do Estado, né? De investir na cultura, mas o Sindifisco, qual a importância que você observa nessa iniciativa do Sindifisco de levar cultura às regiões da Paraíba? O mais importante de tudo isso é a visão humanitária que o Sindifisco tem na Paraíba. O Sindifisco não visa apenas o seu umbigo, não está preocupado apenas com as questões profissionais e financeiras do sócio e da categoria, e sim também com o bem-estar do povo paraibano, principalmente para a formação e educação do povo paraibano, porque nós sabemos que quanto mais o povo educado, melhor será para a escolha dos futuros governantes. Com detalhe, é que o Sindifisco da Paraíba, ele leva o projeto para as cidades, independente da tendência política do governante municipal. Nós trabalhamos em todas as cidades, e nessas cidades que nós trabalhamos, existem alguns prefeitos que são aliados do governador, mas mesmo assim nós não discriminamos essas cidades, porque o objetivo do projeto Sindicultura é trabalhar pela cultura paraibana e pela formação de plateia para esses artistas. Onde é que tem os próximos eventos agora? Os próximos eventos serão a programação do Sindicultura, é uma programação semestral. Ele ocorre no segundo semestre de cada ano, começando de julho até novembro. Nós vamos voltar no dia 24, 25 e 26, de novo nas cidades de Souza, Patos e Cajazeiras, que nós temos 5 apresentações nessas 3 cidades, mas vamos fazer, já no mês de setembro, também uma apresentação na cidade de Monteiro, aliás, na cidade de Sumé, e outra apresentação na cidade de Areia, dentro do projeto Sindicultura. Muito bem. Nós queremos, agradecendo aí a audiência dos que estão nos acompanhando pelo paraibaradioblog.com.br, pelo site também, pelo portal do Sindifisco PB e também pelo pb24horas.com.br. As pessoas estão nos acompanhando pelos sites, pelos portais e também pelo Periscope, neste momento ao vivo. Agora, foi no começo de julho, nós vamos para 2 meses de publicação dessa portaria 171. Para as pessoas, eu escutei ali alguém dizer, portaria, viu? Essa portaria, que entenderam, né? Trocaram o T pelo C aí. Essa portaria que foi publicada aí, gerando muito constrangimento aos profissionais que
há anos e anos se dedicam no trabalho de arrecadação para o Estado cumprir as suas obrigações aí na educação, na saúde. E os profissionais ficaram numa situação muito constrangedora, sem saber de que forma atuar, pressionados. E aí eu tenho uma notícia agora que o presidente Vitor Hugo vai dar em primeira mão, agora que a gente está acompanhando o programa. Vitor Hugo, que informação é essa? Diante da situação de constrangimento, diante da situação de pressão psicológica, pressão funcional, para que atuasse de uma determinada forma, sem espaço para ele ter liberdade para trabalhar, tinha que ser daquela forma. Diante disso, a diretoria do Sindifisco parece que já tomou a medida cabível, depois de uma discussão com a área jurídica. Vitor Hugo, que decisão foi essa? É verdade, Marcelo. Inclusive, quando da edição da portaria 171, nós tivemos a oportunidade de tentar conversar com a gestão, os gestores da nossa secretaria, mostrando para ele todas essas dificuldades que a portaria trazia, não só para os auditores fiscais, como você bem falou, o constrangimento, a coação, né, o assédio em cima dos auditores em relação ao seu trabalho, mas também seus efeitos, tanto para contadores, como principalmente para os seus próprios contribuintes. Nós trouxemos toda essa problemática da portaria 171, mas infelizmente nós não tivemos êxito. Ao contrário, como você bem falou, ela já vai fazer aniversário no dia 1º de setembro agora, 2 meses. 2 meses. Foi no dia 1º de julho, né, a sua publicação, e ainda nos deixa muito apreensivos. Nós fizemos até, Marcelo, um abaixo-assinado, os colegas fazendo questionamentos sobre a portaria, em vários pontos dela, suas incoerências, suas faltas de sem nenhum nexo em alguns momentos, e solicitando que nós fizéssemos alguns trabalhos, não é isso, Glauco? Sem as devidas ferramentas, que é pior ainda. Se fosse só uma, a gente dava um jeito, mas são várias ferramentas que nós não temos para cumprir a própria portaria 171. Dissemos, inclusive, nesses questionamentos, que nós teríamos muita dificuldade e solicitamos a suspensão dos efeitos dela até que fosse dirimida essas dúvidas, Marcelo. Mas, infelizmente, veio uma resposta no dia 19 de agosto do secretário sobre esses questionamentos. E o pior, Marcelo, é que ele diz que encaminha para a categoria e para o próprio sindicato como se fosse uma informação fiscal. Nós não queremos informação fiscal. Nós queremos saber do gestor como fazer o trabalho do fiscal. As ferramentas, os questionamentos daquela portaria. E mais, ainda joga toda essa resposta, ele fez uma resposta também, Marcelo, para o seu assessor. Ele disse que, olha, isso aqui é a resposta feita pela minha assessoria. Ele nem assumiu aquelas respostas dos nossos questionamentos. Então, para a gente, Marcelo, não vamos entrar nem no mérito das respostas, porque a gente quer que o titular da pasta, ele que é responsável pela gestão da nossa secretaria, da administração tributária, que é o secretário de Estado. Ele é quem tem que nos responder para que a gente possa efetivamente... Não é o assessor dele que vai dizer como é que nós devemos proceder em alguns momentos. É o próprio titular da pasta que tem que fazer isso. Então, nós vamos reiterar esse pedido. Não tem, além das respostas serem não dá uma resposta do assessor mesmo, e pior, e o secretário não assume. Eu acho que depois, diante de todas essas dificuldades, nós tivemos que chegar a esse extremo de tomar um break em relação a essa portaria, as outras portarias que ele já vem editando desde o início de janeiro, desde o início do ano, desde janeiro, fevereiro, e nós entramos ontem com uma ação de assédio moral coletivo contra o secretário Marial, por conta dos constrangimentos, das coações, do assédio em relação ao nosso trabalho. Nós tivemos transferência de companheiros sem nenhuma justificativa de um setor para outro setor. Inclusive, nessas transferências e remoções,
Inclusive, teve um diretor do nosso sindicato também, que tem a imunidade sindical, pela lei, e ele foi transferido por questionar a gestão do secretário, em alguns fatos, em alguns casos, via internet. Ele foi transferido por conta disso. Além de umas portarias que ele baixou desde janeiro, que deixa a situação do auditor extremamente debilitada e sem autonomia. Eu acho que todos esses fatos que ocorreram desde o início do ano fez com que nós entrássemos com essa ação de assédio moral ontem, e esperamos que, lógico, é evidente que seja um mecanismo, Marcelo, de dar um breque em relação a esse tipo de comportamento, seja de Marialvo ou qualquer outro titular, ou qualquer outro gestor. Eu acho que você não deve misturar as funções que você tem dentro do Estado com o mecanismo de opressão, como mecanismo de coação, como mecanismo de assédio. Eu acho que não é por aí. Nós nunca tivemos isso. Tivemos um problema ou outro ao longo da nossa vida, né, do fisco, mas dessa forma como está sendo feita pelo nosso secretário, realmente nunca ocorreu. Eu acho que tem que dar um breque. Eu acho que a Justiça vai dar esse breque em relação a essa questão, para que isso não ocorra novamente, nem com Marialvo e nem com nenhum outro titular que vier pela frente. Ô, presidente Vitor Hugo, eu acho que os sindicatos do fisco no Brasil, eles desempenhando uma função de defesa da categoria dos auditores, eu acho que esses sindicatos, vez por outra, no Brasil afora aí, nos outros estados, eles têm essa queda de braço, esse conflito com o governo. A diferença de lá para aqui é que aqui nunca acaba, né? Aqui nunca acaba, parece uma coisa, desde janeiro de 2011, que o Sindifisco vive numa situação, digamos assim, de autodefesa, porque quem é que gostaria de que o Sindifisco entrasse com uma medida dessa? Uma ação na justiça por assédio moral, né, do gestor da secretaria. Mas parece aqui na Paraíba é uma coisa constante, essa situação que vocês vivem. É verdade. Nós chegamos a um ponto, aí como você relembra bem, que desde 2011 nós vemos nesse confronto, nesse conflito desnecessário, que a gente sempre, quando a gente se reúne, diz, é desnecessário esse conflito, não há necessidade nenhuma, bastava sentar na mesa, tentar resolver, ouvir, que é o mais importante. Eu acho que todas as pessoas têm que saber ouvir, gestores têm que saber ouvir, políticos têm que saber ouvir, porque senão vira uma ditadura, senão vira um autoritarismo, e isso aí ninguém concebe. O Sindifisco não concebe nenhum tipo de autoritarismo, nenhum tipo de ditadura dentro da nossa estrutura, e muito menos do Estado. Então, eu concordo com você que nós estamos passando por um momento complicadíssimo, e indo na contramão de onde nós estamos discutindo, não só no Brasil, mas no mundo, sobre a autonomia da administração tributária. No mundo todo se discute isso, muitos países já avançaram, o Brasil, nós estamos lutando, que a gente vai falar daqui a pouco, não é isso, Marcelo? Sobre a PEC 186. Enquanto nós estamos nessa direção, nesse avanço das instituições, aparece um governo que, infelizmente, retroagindo no tempo, onde não admite uma crítica, não admite uma contestação, não admite um pensamento diferente. Essa que é a realidade que vemos passando na política paraibana, e até o nosso secretário nos deixou até surpreso, que eu acho que faz uns 3 anos que ele está mais ou menos, não é isso, Glauco? Conosco, como secretário, tivemos sempre problemas pontuais, que é normal, você pensa diferente de mim, né? Eu penso diferente de você, e a gente há um momento que a gente não vai se entender e tenta se entender. Porém, esse ano realmente o secretário vem manda atos, né, que realmente ferem a autonomia do auditor fiscal, tenta desvalorizar, tenta nos coagir, tenta realmente nos desrespeitar. Mas nós vamos reagir à altura desses ataques que nós estamos tendo, inclusive do nosso titular da pasta. Vou até colocar um adendo aqui para os companheiros e companheiras que estão nos ouvindo, os fiscais, sobre a Bolsa de Desempenho. Um adendo de 1 minuto só, viu, Marcelo? Nós sempre alertamos, não só o Sindifisco, mas outros companheiros, sobre a precariedade desse pagamento da Bolsa. Já começa em não pagar para aposentado e pensionista, da mesma forma como ocorre com a Polícia Militar, o fisco também, os fiscais aposentados não recebem, e qualquer afastamento também não recebe. Nós passamos 2 anos nessa fragilidade.
Esse ano que colocou quem tiver de licença saúde e a licença maternidade, inseriram para receber a bolsa de desempenho, Marcelo. Porém, isso não é nenhuma benesse, está na lei, é obrigatório, né, o pagamento. De qualquer forma, esse ano nós estamos tendo dificuldades. Nós soubemos que todos os nossos mapas de produtividade estão indo para o Marialvo, o gabinete dele, para verificar, de Lourenço, como foi que o chefe aferiu aquela pontuação. Ou seja, a secretaria Marialvo não confia nos seus gestores, não confia no chefe imediato, não confia no gerente regional, não confia no coletor, não confia no subgerente, não confia no supervisor. Nós chegamos a esse cúmulo de o secretário não confiar naquele que ele mesmo está nomeando para poder ajudá-lo na gestão. Cargos importantíssimos na nossa estrutura, coletor, gerente, né, que é antigo superintendente, né, coordenadores, cargos importantíssimos na nossa estrutura, que geralmente são pessoas extremamente capazes para estarem lá, probas, e ele não confia que esses cidadãos estão pontuando ou não, de forma correta, o trabalho do auditor fiscal. É esse tipo de atitude, Tenório, que a gente já não aguenta mais. Ou ele gere a coisa de forma tranquila, correta, como é para ser funcionar, ou então realmente acaba culminando com uma ação como essa, e virão outras, viu, Marcelo? Se a gente sentir necessidade, e é bom frisar, essa decisão não foi feita pela diretoria do sindicato, não. Não foi meia dúzia, como gostam de dizer, né, no governo Ricardo Coutinho. De forma nenhuma. Foi em assembleia, com mais de 150 colegas, 200 colegas aqui dentro, dizendo que tem que entrar, tem que brecar esse tipo de comportamento de qualquer gestor dentro da nossa secretaria, e foi quando surgiu a ação de assédio moral coletivo, e tenho certeza que nós vamos ser vitoriosos nessa também. Perfeito. O presidente de uma instituição como essa, de uma entidade como essa, não pode fazer o que ele próprio decide, e também não pode deixar de fazer o que a coletividade decide, né? Quer dizer, partiu de uma força do grupo e a diretoria fica vinculada a essa vontade da maioria, que a gente nota que se viu pressionada diante dessa portaria 171. A portaria, ela inclusive foi alterada, não foi, Vitor Hugo? Exatamente, ela teve umas mudanças, mas que no nosso entendimento até piorou. Se antes estava na corregedoria, para a gente tentar os procedimentos, certo? Agora está na mão do secretário executivo, ele quem vai decidir o que vai ser, o que está certo, o que está errado, o que vai ser investigado ou não vai, quer dizer, umas coisas assim que não tem sentido. Ao invés de estar num grupo, e nós dissemos desde o início, qualidade de serviço é num setor específico. É um setor, um órgão que vai gerir a qualidade. Vai pegar estatística, vai pegar números, saber como é que está e tentar resolver essa qualidade, essa eficiência, essa eficácia, né, dos trabalhos da administração tributária. Porém, botar agora na mão do secretário executivo ou do gerente executivo de fiscalização. Acho que piorou mais ainda a situação. Se no âmbito da corregedoria tínhamos a dificuldade de você estar respondendo processo, agora a gente vai responder processo dependendo de uma só pessoa. É uma coisa, mas piorou a situação, no nosso entendimento está errado, não é por esse caminho, mas infelizmente nós não somos ouvidos e nem tampouco a categoria como um todo é ouvida. Inclusive, Marcelo, eu vou até alertar aos nossos companheiros que no final de setembro a gente está organizando um seminário onde a gente vai tratar bem especificamente essa portaria 171, para que os colegas realmente todos entendam o que ela significa e seus efeitos negativos para a administração tributária. Muito bem, mesa redonda desta terça-feira aqui na sede do Sindifisco, com a presença do presidente do Sindifisco, Vitor Hugo, do Albano Leonel, secretário-geral adjunto, do Di Lourenço, diretor de cultura, do Glauco Gouveia, diretor de comunicação, Tenório, diretor dos aposentados, e agradecendo aí a audiência pelo Paraíba Rádio Blog, em diversas cidades da Paraíba, pelo PB 24 Horas e também pelo portal do Sindifisco PB. Eu queria a opinião de Glauco Gouveia sobre essa questão para a gente fechar a questão da portaria 171, Glauco Gouveia.
que a informação foi dada agora, a imprensa que estiver nos acompanhando aí, pode já ir atrás dessa informação, de que o Sindifisco ingressou com a ação de assédio moral contra o gestor da Secretaria da Receita, em função da edição da portaria 171. Glauco Gouveia, não para essa pressão do governo em cima do Sindifisco? Infelizmente, Marcelo, nós estamos nessa situação desde 2011, a partir do início do governo Ricardo Coutinho. Ninguém sabe, ninguém entende. Ainda ontem vocês estavam fazendo o programa Intrometidos e eu estava acompanhando. Por que ele não muda os secretários dele? Por exemplo, o secretário, e vocês bateram muito isso, a violência na Paraíba chega a um ponto insuportável, ninguém tolera mais. São 1000 assassinatos até ontem. São 4 assassinatos por dia. Quer dizer, é uma coisa absurda. E ele não muda o secretário. Por quê? Há alguma razão, vocês até disseram, tem alguma coisa, alguma ligação, alguma coisa que ele não tem força para admitir. Tem alguma coisa secreta aí que ninguém sabe o que é. A mesma coisa acontece com o secretário nosso, que ele colocou lá, pegou, tirou da Receita Federal, botou lá, né? É um estranho no ninho, que chegou todo cheio de razão, já veio com essa bolsa de desempenho, que é uma violência, né? E nessa ocasião, a partir daí foi que se gerou esse conflito todo, quer dizer, aumentou, porque já vinha desde a desobediência da nossa lei do subsídio, que é um absurdo, um absurdo. Foi feita no governo, o governo seguinte cumpriu, e Ricardo, quando chegou, descumpriu. E ele garantiu aqui o cumprimento disso tudo, que ia prestigiar o fisco era importante, era essencial para o Estado, rasgou elogios aqui a categoria fiscal. E quando chega lá, ele se revela esse homem completamente avesso ao diálogo, não recebe nenhuma categoria profissional, diz, não, vou criar uma database. Database tem que ter mesa redonda para a gente conversar, discutir as questões. O fisco é essencial para o Estado. Todo governante quer tratar bem o fisco, e sempre foi assim. Só esse rapaz aí que tem essa mania estranha, que ninguém entende, de tratar o fisco como inimigo. E nós não somos inimigos, nós queremos trabalhar para a Paraíba. E ele, o secretário, não deixa. Cada dia é um confronto, cada dia é uma coisa que inventam. Até essa prisão arbitrária, que nós vamos falar depois, completamente descabida, né? E é por aí afora, ninguém sabe. Todo governante, né, fazia questão, quando tinha festa do sindicato, posse, essa coisa toda, os governantes vinham aqui. No Brasil todo é mais ou menos assim, de vez em quando tem um que entra em conflito, mas como esse, não tem. Eu acho que nem vai ter, daqui a 500 anos, não vai ter um outro governante tão ditador como o senhor Ricardo Coutinho. E como esse secretário, então, aí é que não tem mesmo. Pois é, o que chama a atenção, Glauco, é que os senhores auditores do Sindifisco da Paraíba, do FIS da Paraíba, em 2008 foi aprovada uma lei, né, pela Assembleia Legislativa da Paraíba, e depois foi sancionada, foi publicada, se tornou lei. Em 2009 foi uma espécie, eu entendo como jornalista, uma espécie de incentivo, de motivação funcional, para que à medida em que vocês, com os esforços, com a dedicação de vocês conseguissem elevar a receita do Estado, vocês teriam uma participação, um percentual mínimo naquela arrecadação, mas não deixava de ser um estímulo, um incentivo.
Isso, essa história ela é engraçada porque ela não foi feita por um governador e o mesmo governador pagou, não. Ela foi feita, interessante, porque ela foi feita por um governador e outro governador foi quem já começou a pagar, porque a lei foi publicada em 2008, vigorou em 2009, 2009 o governo da época pagou, que foi Maranhão, 2010 também, que foi a chamada lei de subsídio, né, do fisco, aquele chamado artigo 8º da lei. E aí, o que chama a atenção é que em 2011, isso é um assunto lá do início, mas que eu acho que merece uma reflexão, porque auditores e cidadãos fora da secretaria estão ouvindo agora o programa e podem compreender bem. Porque é o seguinte, a gente estuda, quando a gente estuda a legislação, a gente estuda o seguinte: qualquer governante, para qualquer cidadão, você tem a presunção de legalidade da lei, não existe presunção de ilegalidade. Toda lei que passar na Assembleia, que for sancionada, amanhã alguém pode questionar a inconstitucionalidade da lei, pode questionar, não tem problema nenhum, mas enquanto a lei estiver em vigor, o governo e os cidadãos têm que obedecer à lei. Ninguém está acima da lei, nem o governo. O governo está preso à lei, o governo tem que cumprir lei. E aí na Paraíba, eu acho que foi um dos casos no Brasil, eu nunca tinha ouvido falar nisso, Vitor Hugo. Um governo deixa de cumprir a lei, vou deixar de pagar, e aqui eu vou discutir na justiça. É o inverso, pelo que eu me entendo. Você vai para a justiça, depois que você ganhar na justiça a tese que a lei é inconstitucional, aí você deixa de pagar, porque a justiça diz: olha, essa lei está ilegal. Aí você, com a decisão judicial, você diz: agora eu não vou pagar mais, porque a justiça me disse que a lei é ilegal, é inconstitucional. Na Paraíba eu vi um caso, pela primeira vez na história, em que um governante pega a lei, bota debaixo do braço e não vou pagar, ela é ilegal. O governante não pode fazer isso, porque a lei tem presunção de validade. A lei, ela é válida até que se alguém prova o contrário, mas na Paraíba, o pior é que isso acumula, vira uma ação na justiça, e um direito que vocês poderiam estar recebendo agora, para dar melhor conforto a filhos, a família, isso aí vai virar, eu não sei se vai virar precatório lá para o futuro também, porque vira uma briga na justiça, o governante passa 8 anos, faz um monte de besteira na gestão, deixa a confusão para o outro pagar, para os outros pagarem, que é isso que eu noto. E essa lei, Marcelo, é uma lei muito bem feita, porque é preciso que a sociedade saiba que a gente só tem reajuste quando a arrecadação ultrapassa aqueles limites que são fixados pelo próprio governador. Ele fixa: eu quero a meta esse ano é tanto. Aí, se a gente ultrapassar aquele valor, a gente tem um percentual calculado por uma fórmula estabelecida e que tem um limitador. Nós não vamos ganhar absurdo, né? Ele tem um limitador, entendeu? Então a lei foi muito bem feita. Agora, ele, quando fez isso, ele fez de caso pensado, porque disse que eu não vou pagar, vai sobrar dinheiro para eu fazer umas obrinhas aqui para enganar o povo. Foi isso que ele fez. Ele fez essas obrinhas, em parte, boa parte com dinheiro federal, né? E também com essa sobra que ele deixa de pagar aos servidores, né? Eu queria ouvir, Vitor Hugo, sobre isso, Vitor. Como é que está essa questão? Está na justiça a questão do subsídio, que vocês não recebem desde janeiro de 2011? Não, exatamente, Marcelo. Então, eles entraram lá com a ADI, o governo do estado entrou com a ADI, e a gente teve que contratar advogados para nos defender no Supremo Tribunal Federal. E evidentemente que lá, você sabe como a justiça não é tão ágil, né, como a gente quer que ela seja, e o Supremo Tribunal, evidentemente, cheio de ações, e a gente está na expectativa de ver se esse coloca-se na pauta do STF para o julgamento, né? Mas evidentemente nós estamos envidando esforços lá junto aos nossos advogados em Brasília para ver se a gente consegue provar que realmente a lei não tem nada de inconstitucional e ilegal e que seja realmente cumprida. Ainda não houve o relator Dias Toffoli ainda não apresentou o seu relatório para o STF. Inclusive, depois de amanhã,
aliás, minto, amanhã nós estaremos fazendo uma visita, uma audiência com o ministro Dias Toffoli, né, à tarde, lá em Brasília, para exatamente mostrar para ele a necessidade, né, que isso seja julgado o mais rápido possível, evidentemente que a gente não vai forçar barra nenhuma, mas mostrar o prejuízo, né, que os auditores do Estado aqui na Paraíba estão tendo por conta do não cumprimento da lei. E a gente precisava ter essa definição para que a gente pudesse realmente exigir que o governo do Estado cumpra o que é determinado na nossa lei do subsídio. Amanhã nós estaremos fazendo essa visita e esperamos que lá nós tenhamos, né, um rumo em relação a essa ação. Ô Vitor Hugo, a gente já tem contato com o Manuel Isidro, aí parece que está em Brasília, né? O nosso Almir, não sei se a gente já fez contato, se a nossa produção aí para... Não, vou pedir aí, Edmilson e Tiago Moraes, que estava agora aqui, para a gente falar sobre a PEC 86. O que é essa PEC 86? A PEC, para os ouvintes saberem, né, que é uma proposta de emenda constitucional, onde a gente determina, a Constituição irá determinar a autonomia financeira, funcional e administrativa do fisco. Isso em todas as esferas, seja estadual, federal ou a própria União. Então nós teremos lá, e exige uma lei orgânica da administração tributária, para que a gente possa ter definições claras em relação à nossa atividade. Para resumir, para ver se os ouvintes e os nossos internautas possam ter entendimento, é mais ou menos o que acontece com a Defensoria, Ministério Público, onde tem orçamento próprio, suas atividades estão bem estabelecidas, né, de forma bem consolidada nessa lei, e é isso que nós queremos com essa PEC, a PEC 186, e que nós estamos trabalhando em Brasília. Inclusive, tem colegas lá, como você citou, como Almir, que estão em Brasília, com outros sindicatos de vários estados do país, municípios também estão nessa luta, né? E evidentemente com o pessoal da Receita Federal, né? Os auditores. Também estão todos imbuídos lá, da gente ver se a gente faz digamos assim, esse esclarecimento do Congresso Nacional e a importância dessa PEC para a sociedade. Sabe quem é essa proposta, Vitor Hugo? É do deputado federal de Santa Catarina, Décio Lima. Do PT, de lá de Santa Catarina. E qual é a tramitação dessa PEC hoje lá? Como é que está? Marcelo, já foi passado pela CCJ, né, no ano passado, passou pela comissão especial também, aprovado por unanimidade nas duas comissões, e está pronto para ser votada. Vai a plenário, pautada. Então ela vai ser votada na Câmara, tem que ser votada em 2 turnos, né? 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado também. 2 turnos no Senado. Já estamos também conversando já com os próprios senadores também. Evidentemente, nesse momento, o esforço maior não são com os deputados federais, já que está nessa casa. Subindo para o Senado, evidentemente que a gente já vai consolidar o que já vem se conversando até com os senadores em relação a essa PEC. Ou seja, chegou o momento, porque na CCJ é uma votação num grupo reduzido, né, de deputados. Você agora vai colocar em plenário e tem que ter um trabalho agora político, um trabalho, né, da categoria em Brasília, explicando a cada deputado, porque às vezes os deputados pegam um projeto, como ele tem interesse em outros projetos, às vezes não compreende bem a história, então tem que explicar, né, olha, isso aqui é assim, funciona dessa forma. É isso que o pessoal do FIS está fazendo em Brasília, né, que vocês inclusive viajaram, né? É verdade. E vou dar um caso específico da Paraíba, por exemplo. Nós temos 12 deputados federais, todos eles já foram contactados. E todos eles nos deram apoio. Disseram que se colocar em plenário, nós estaremos lá votando sem dúvida nenhuma. É porque a gente já vem mais de 1 ano e meio, né, nas conversas desde a CCJ, da Comissão Especial, e parece que eu acho que até os deputados federais sabem mais de cor e salteado do que a gente mesmo em relação a essa PEC. De tanto a gente está conversando com eles, mas é bom sempre deixar essa chama, né, Marcelo, para que não haja dúvidas na hora da defesa, inclusive. Porque se um deputado federal for questionado, né, evidentemente ele tem na ponta da língua o que significa toda essa importância da PEC 186. Na hora que a gente conseguir, já está com condições, se puder trazer para cá, Tiago, a gente vai... Então a PEC 186 é essa, é a PEC da questão da autonomia nós estamos reunidos lá, muitos colegas do Brasil todo. Tá no Viva Voz, tá, Tiago? Aqui já. Manuel Isidro está na linha comigo? Manuel Isidro, direto de Brasília, acompanhando a discussão dessa PEC. Manuel, estamos aqui na mesa redonda, aqui no Sindifisco, Vitor Hugo, Glauco Veia, Albano Leonel, o nosso Tenório, o de Lourenço,
colegas aqui do Sindifisco acompanhando a mesa redonda e aguardando aí quais são as novidades em relação a esse acompanhamento que o Fisco faz em relação à discussão dessa PEC 186. Depois de passar nas comissões, há pelo menos um prognóstico, uma previsão de quando ela pode ser colocada em plenário para votação? Meu caro Manuel Isidro, um abraço, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia a todos os companheiros e companheiras aí do Fisco Paraibano. Parabenizo o Sindifisco Paraíba, a pessoa do companheiro Vitor Hugo, por estar realizando aí mais uma mesa redonda. E também agradeço o Sindifisco Paraíba por nos enviar aí companheiros da categoria para fazer mobilização aqui no Congresso Nacional, referente à PEC 186. Nós acabamos de realizar uma reunião aqui na Sena Fisco, traçando as diretrizes, as estratégias, para nós trabalharmos a PEC 186 no Congresso Nacional, mas nós nos deparamos com outro projeto, que é o PLP 25/2007, que aumenta o limite para micro e pequena empresa para 14,4 milhões. Se esse projeto passar no Congresso Nacional, na Paraíba, acredito eu que teremos 100% das empresas da Paraíba como microempresa. Isso causará um prejuízo financeiro ao Estado da Paraíba, de que eu hoje não tenho noção de quanto é. Se os estados brasileiros, e a Paraíba está no meio, está com dificuldade de arrecadação de tributos, se as empresas 100% ficarem como microempresa, nós teremos aí mais uma queda na arrecadação do Estado da Paraíba e de todos os estados da federação. Então, a Sena Fisco está tentando, já com este grupo que está aqui em Brasília, para realizar um trabalho junto à PEC 86, também trabalhando essa questão desse PLP 25 de 2007. Infelizmente, a gente tem que trabalhar aqui apagando incêndios, tentando evitar que alguns projetos sejam aprovados que acarretem prejuízo não só aos servidores, não só aos trabalhadores, mas também ao Estado brasileiro. E este projeto, esse PLP, ele causa um prejuízo financeiro não só aos estados, também à União. Estima-se em mais de 10 bilhões de reais de prejuízo a estados e à União. Hoje a gente está com dificuldade financeira, esse projeto ele é terrível, ele é complicado. Mas estamos enviando um ofício a todos os estados, estamos enviando um ofício aos governadores, aos secretários de Fazenda, de Finanças e de Receita, para que possam se posicionar como estados da unidade da federação contra esse projeto, porque senão ele irá passar. Mas nós estamos trabalhando também, iremos trabalhar também, a PEC 186, que é muito importante para a estrutura, para o órgão de administração tributária, ter pelo menos os recursos necessários para que possa funcionar e para que possa combater efetivamente a sonegação. Hoje, nós temos 2 estados brasileiros que têm essa estrutura já quase alcançada. Um é a Paraíba, o outro é o Rio Grande do Norte. Falta pouco para que a gente tenha uma lei orgânica, construir uma lei orgânica com autonomia suficiente para que possamos combater efetivamente a sonegação. Os estados, a maioria dos estados ainda está para alcançar o que hoje na Paraíba nós alcançamos, que não foi de hoje, é de 2007, um órgão somente tratando da receita, onde torna este órgão mais leve, onde torna a categoria mais profissional, trabalhando apenas, exclusivamente, no tocante à receita, e isso a gente quer construir para todas as unidades da federação. Através da PEC 86, que pede, num prazo de 6 meses, a lei orgânica nacional da administração tributária,
Hoje nós já estamos trabalhando essa lei orgânica nas unidades da federação. Temos 2 estados, Rio Grande do Sul e o Pará, que já tem uma lei orgânica semelhante ao que nós estamos defendendo em nível nacional. E hoje nós estamos aqui no Congresso Nacional trabalhando essa PEC 86 e já temos no dia 30 de setembro uma audiência pública marcada dentro da Câmara Federal, que o Sindicato Paraíba também está mandando, irá mandar muitos companheiros e companheiras para que a gente possa lotar o Nereu Ramos e a Câmara Federal pedindo a terceira aprovação da PEC 186. Ou seja, o trabalho da FENAFISCO, junto com os seus 30 sindicatos filiados, está sendo muito prazeroso, está sendo muito enriquecedor e que acreditamos nós que teremos a aprovação da PEC 86 num curto espaço de tempo, se assim Deus permitir. Mais uma vez, parabenizando o Sindicato Paraíba por mais essa mesa redonda, por mais esse debate com a categoria e com a sociedade. Estamos aqui participando, ouvindo, acompanhando e ficando satisfeitos com o empenho e com o desempenho do Sindicato Paraíba, e parabenizo na pessoa do companheiro presidente, nosso companheiro Vitor Hugo Pereira. Ô Manuel Isidro, o nosso vice-presidente Almir Nóbrega está por aí próximo, tem condições de colocar ele na linha conosco? O companheiro Almir Nóbrega com os demais companheiros da Paraíba foram aqui no hotel fazer o check-in para de lá já agora se encaminhar para o Congresso Nacional, para que possamos nos encontrar todos lá na Câmara Federal e no Senado, porque no Senado a gente também está trabalhando um outro projeto muito importante para a categoria fiscal do país, que é também o PLC 030 de 2007, que trata da questão do porte de arma. Ou seja, nós estamos trabalhando também um projeto que está muito próximo de ser aprovado, que eu sei que é uma cobrança da categoria, não só da Paraíba, mas de todas as unidades da federação, a questão do porte de arma, porque não que eu queira, ou grande parte da categoria queira andar armado, mas é importante a gente ter a prerrogativa de portar arma de fogo para defesa pessoal, porque muitas vezes nós estamos trabalhando em um posto fiscal distante, que não tem muita segurança, e é importante a gente ter uma arma para defesa pessoal, e que muitos colegas em nível nacional têm cobrado. Ou seja, a gente está trabalhando também hoje o PLC 030 2007, também do porte de arma, que eu terminei na primeira parte, esquecendo. Ou seja, o nosso trabalho aqui em Brasília, e os sindicatos e o Sindicato Paraíba também têm enviado os companheiros para nos ajudar, porque o trabalho é árduo, o trabalho é duro, mas enfim, é também prazeroso, é importante, porque a gente vê que está avançando naquilo que a categoria está cobrando como bandeira de luta e como pleito. Manuel Isidro, queremos agradecer a sua participação aí, direto de Brasília. Eu é que agradeço e desejo a vocês aí muita sorte na caminhada. Abraços. Tudo bem. O Periscópio hoje estreou logo com tecnologia total, viu? A gente trazendo o pessoal de Brasília, Manuel Isidro aí, importantíssima a participação dele, é o trabalho que vem sendo feito em Brasília. E olha, registrar aqui, né, o pessoal do PB 24 Horas transmitindo também, avisando aqui que a audiência é muito boa, PB 24 Horas, Paraíba Rádio Blog, muito boa audiência do programa hoje. Muito bem, a PEC 86, eu acho que o Manuel Isidro, Vitor Hugo, Albano, o Glauco quer trazer alguma informação aí sobre essa fala do Manuel Isidro, Vitor? Sim, ele trouxe um dado novo em relação a o limite para as empresas, né, que sejam que caberiam dentro do Simples Nacional. Isso significa que a forma que ele vai pagar, além de ser um percentual menor para essas empresas, Marcelo,
É praticamente todas as empresas do estado da Paraíba que tem 14 milhões e 400 de faturamento. Atualmente, qual é o valor da MR? 3 milhões e 600. Esse é o valor máximo, né, na 3 Paraíba. milhões e 600. E já levou muitas, né, para esse tipo de tributação. Não tinha subido recentemente esse valor, não? Era 1 milhão e 200, ano passado subiu para 3, era 1 milhão e 400? 2 milhões 500. E agora 3 milhões e 600 e vão para 14 e 400. Se isso realmente passar, acho que vai ser um baque muito grande nas finanças. E isso prova aquilo que nós estávamos dizendo desde o início. O interesse do fisco, o Glauco estava dizendo, não é só nas questões internas, umbilicais. Nós também defendemos os interesses do próprio Estado e da sociedade. Eu acho que, se realmente isso acontecer, eu acho que a FENAFISCO e os sindicatos todos que estão lá já contactaram com os próprios governadores e secretários, inclusive o nosso talvez já tenha contactado, e vamos contactar com o Marialva, independentemente das celeumas. O que está em jogo é o Estado da Paraíba. Isso que é o mais importante. Nós vamos falar com o Marialva para que ele também interceda lá, junto com o governador e outros secretários, para que não ocorra isso. Fale com os deputados federais para que não ocorra essa aprovação. Seria um desastre do ponto de vista das finanças dos estados e municípios. Enquanto o governo ataca o Sindifisco defende a Paraíba lá. Está lá, em Brasília, em loco, né? Uma coisa, né, meu... resolver. Eu acho que, como disse Glauco, eu acho que nós somos parceiros de todos os governos. Infelizmente, nós estamos tendo mais conflitos com o governo Ricardo do que propriamente acordos, acertos, né, em relação a muitas questões. Mas tudo bem, de qualquer forma, viu aqui o alerta de nosso presidente Mané Isidro, né, sobre o que pode ocorrer com essa votação, se realmente for se passar pela Câmara. Então a gente tem que dar realmente uma trabalhada muito grande para que isso não ocorra. Essa defesa que o fisco faz, por exemplo, esse alerta que foi feito agora, é muito importante, até porque na relação do fisco com o Estado, o fisco, os governadores passam e o fisco fica, né? Quem fica ali, entra governador do PT, do PSDB, do PMDB, do PSB, mas os governadores passam. Quem fica é o Estado e o fisco, são sempre ali, trabalhando juntos. É verdade, é verdade. E essa é a nossa preocupação. Infelizmente estamos passando por essa agrura, mas estaremos aqui hoje, amanhã e depois de amanhã e sempre. Agora, o outro assunto é a questão da lei, chamada lei, já foi batizada a lei dos precatórios, uma lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa da Paraíba para que o governo utilize recursos dos depósitos judiciais. E aí é que está o segredo, né? A divulgação da mídia do governo não diz isso, não diz. Na verdade, o governo retira recursos dos depósitos judiciais para a sua conta. E uma parte só desse recurso é que vai para pagamento precatórios. A outra parte, ela fica para o governo fazer o que ele achar conveniente, para ele utilizar até como investimentos. E o fato novo é que o Procurador-Geral da República, o doutor Rodrigo Janot, entrou com a ação direta de inconstitucionalidade para declarar essa lei inconstitucional. Inclusive, os ministros no Supremo Tribunal Federal já estão solicitando audiência pública para debater esse assunto da utilização de depósitos judiciais, porque outros estados estão também já com essa lei. Minas Gerais, São Paulo e a Paraíba embarcou nessa. Vocês do Sindifisco também tem interesse, né, Vitor Hugo? O Sindifisco tem razão de participar desse debate, dessa questão. Sem dúvida nenhuma. Fala-se muito na questão dos precatórios, mas o que a gente percebe é que os estados, de um modo geral, eles estão interessados na outra parte que você falou, de investimento, as parcerias público-privado e as contrapartidas para o governo federal para investimento de infraestrutura e dos estados. É isso que eles estão interessados. Eles estão interessados em resolver problemas de pagar precatório, não. Nenhum governo até hoje, Tenório está aqui, que acompanha isso diretamente, né, Tenório? Nenhum deles, Marcelo, ficou preocupado se vai pagar 500 mil, 1 milhão por mês, 10 milhões, 100 milhões, ou aliviar o estoque da dívida, por exemplo, paraibana, que é de 1 bilhão e 200. Nenhum se preocupou. Nem Maranhão, nem Cássio, e nem tampouco o Ricardo Coutinho, que se arvora de ter gasto, que a gente já fez cálculos e mais cálculos, a gente não chegou a esses 400 milhões que ele disse que pagou de precatório. Eu não consegui chegar a esse valor, hora nenhuma, eu não sei de onde é que ele tira esses números. O que nós conseguimos chegar aqui ao longo do período dele, chegou no máximo, eu estou dizendo assim, no máximo aí a 150, 160
160, 180, porque foi obrigado depois da emenda constitucional 62, salvo engano, 62 de 2009, que lá obriga a dar 1% da receita corrente líquida. Em 2010, o governo Maranhão cumpriu e ele assumiu em 2011, teve que cumprir. Ao contrário, até o pessoal reclama muito que ele até repassa menos de 1%. Mas o que eu quero colocar é que eles estão mais interessados nessa questão. Tanto é verdade que você viu essa semana, não, foi essa semana, não, semana passada, Marcelo, o governo reclamando de dinheiro, dizendo que vai canalizar suas energias para as parcerias público-privado. Não foi isso que ele falou? Eu vi isso nos noticiários. Inclusive no seu blog eu vi também, né, do seu site do PB 24 Horas, essa informação. Por que o PPA? E por que esse desespero por essa lei? Porque a contrapartida do Estado vem da onde o dinheiro? Dos depósitos judiciais. Ele está interessado nisso. Ele está interessado naqueles cálculos que nós fizemos alguns dias atrás, né, do programa aqui. Ele está interessado naqueles 180, 160 milhões, 200 milhões. É isso que ele está interessado. Não está interessado esses outros dinheiros que vai pagar para precatório, não. Porque a lógica, se você pegar 180 milhões de reais, os depósitos judiciais, como contrapartida, 180 milhões, digamos que a contrapartida seja estourando 10%, que ela tem uma variação, mas vamos botar no teto, 10%. Você com 180 milhões de reais, como contrapartida do Estado nas parcerias com o governo federal, você faz o quê? Faz 1 bilhão e 800 milhões, não é? Você produz esse recurso. Eu acho que a visão do governo é isso. Como ele não tem dinheiro em caixa para dar como contrapartida, aí ele diz ao governo federal, venha que eu tenho dinheiro aqui. Dinheiro dos outros, né? Dinheiro de cidadãos. Mas como o governo federal também está fechando a torneira por dificuldades, inclusive eu vi na mesma reportagem dizendo que estão Marcelo, a União não está avalizando os empréstimos, ele queria pegar... Na reunião lá... 2 bilhões. Já foi negado. Já foi negado, então ele tem que ir agora para o PPP, que é a parceria público-privada, e ele tem que ter contrapartida. Não tem dinheiro em caixa, realmente nós já dissemos isso, que a arrecadação, não só na Paraíba, mas em todo o Brasil, mas a da Paraíba em particular, porque vem caindo bastante, mais do que a média nacional, a arrecadação, e a gente também culpa parte desse problema pelos conflitos diários que a gente vem falando aqui com o fisco, que acaba atrapalhando o trabalho da gente, isso é a verdade. Então, você vê que é uma série de problemas que acaba esbarrando em questionamentos no judiciário. Infelizmente, não era isso que nós queríamos. Nós queríamos estar, o fisco trabalhando tranquilamente, tentando ao máximo trazer recursos para o Estado, na sua estrutura toda, pelo menos, mais ou menos, funcionando tranquila, não é? Sem nenhuma preocupação, mas infelizmente não acontece. E o que o Janot traz, no caso a Procuradoria-Geral da República, para questionar, Marcelo? A gente fica dizendo, mas não dá para ser assim. Primeiro, depósito judicial, o que ele coloca aqui, é um patrimônio privado. O Estado não pode interferir, não pode meter a mão dessa forma. O depósito judicial, todo mundo sabe que existe uma querela judicial e você deposita, aquele que questiona esse valor, deposita para que lá na frente, se porventura ele ganhar, ele, né, aliás, ele perder, ele já tem o dinheiro já depositado daquilo que ele está questionando. Está sendo questionado. É isso, é privado, uma relação privada. Ele vai lá e mete a mão? Não pode, está aqui. O próprio Junot coloca nos seus questionamentos essa questão do privado. No artigo 170, Marcelo, inciso 2, por ofensa ao direito da propriedade dos titulares do depósito judicial. É um dos questionamentos. Ele pode até fazer dessa forma, mas também limitado à Constituição, que diz que só a União pode determinar empréstimo compulsório, criar empréstimo compulsório, que isso não deixa de ser empréstimo compulsório. Você tirar do seu e botar, isso é compulsório, você não pode nem reclamar. Mas só em 2 casos, para atender as despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa, ou a sua iminência, ou no caso de investimento público de caráter urgente, de relevante interesse nacional, aí eu ainda observo a questão e mais observações. Somente, não pode ir mais adiante. É isso que o Junot, a Procuradoria-Geral da República, questiona a lei estaduais e acreditamos que ela também, a Procuradoria-Geral, vai questionar a lei federal.
Marcelo, que no início de agosto, Albano, o governo federal também enviou uma mensagem para o Congresso e o Congresso aprovou uma lei complementar federal, que também fere todos esses princípios que o procurador Janot colocou na sua peça. Eu acho que não vai prosperar. Espero que os governadores, na afã de manter esse ritmo, né, de investimento, né, assim, sem laços seguros, né, digamos assim, para que a gente lá na frente não tenhamos mais dificuldades que nós temos agora. É essa a preocupação e ferir princípios legais e constitucionais, que eu acho que isso é o mais importante para a gente poder ter regramento dentro da nossa sociedade, para que ninguém faça o que bem entender. Eu acho que é essa a preocupação da Procuradoria-Geral da República e a nossa também, quando nós vimos a lei daqui do Estado e quando vimos também a lei federal, a lei complementar 151, que também fere vários princípios da Constituição Federal. Aliás, esses princípios que eu citei só 3, mas na realidade o Jean Botteri coloca mais uns outros itens importantíssimos que a gente não pode deixar de colocar como questionamento. Perfeito. Vitor Hugo, e por fim, para a gente fechar a mesa redonda de hoje, a questão de um ofício que o Sindifisco está encaminhando à Secretaria a respeito de uma empresa na região de Santa Luzia que estaria tendo assim uma série de regalias, de benefícios do governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria, e vocês parece que querem informações. Quais são as informações? Que empresa é essa? O que é que vocês estão encaminhando aí ao secretário? Porque ele deve estar ouvindo o programa, então você já pode antecipar o ofício, né? Quando chegar lá ele já sabe do que se trata. Vitor Hugo. É verdade, Marcelo. Esses questionamentos, elas se referem, inclusive, à questão, antecipando, acho que é na nossa pauta, né, que é a questão dessa prisão dos 2 colegas, né, que estão lá há mais de 100 dias, 104 dias, e a gente vê que a situação, não tem como a gente não dizer que não precisava desse extremo. Eu acho que nós somos a favor que investigue tudo, e cobrem da gente, sabe, Marcelo? É isso que tem que ser o servidor público, o político, tem que estar sendo investigado todo dia. Quem cometer qualquer tipo de erro, em qualquer categoria, tem que ser investigado e, ao final, pagar pelo quanto da sua punição. Exatamente. Agora, nos deuses, não podemos ser assim, de forma assodada, como foi esse caso, né, específico desses 2 colegas, e a gente verifica que dentro do que está do conteúdo do processo, tudo bem, vale a investigação para qualquer coisa, mas não chegar a esses extremos de prisão. Eu acho que isso aí, a gente está achando que está acontecendo isso, e espero que o Judiciário consiga reverter isso até o julgamento final. Acho que é isso que a gente deseja, que seja julgado e vamos ver quem tem culpa e quem não tem. De qualquer forma, nós vimos o processo e tivemos, inclusive, vou até atualizar os companheiros. Já ouviram as testemunhas da acusação, certo? Hoje está sendo ouvida a última testemunha de acusação. Na semana passada, uma das testemunhas de acusação, Marcelo, virou declarante. De tão contraditória e a posição que ela estava, que não dava para ser testemunha. Então, ela foi transformada em declarante, ou seja, a testemunha de acusação, ela virou declarante só como acusatória. Ela estava só acusando, então ficou muito fraco, né? Ela foi arrolada como testemunha no primeiro momento. Como testemunha de acusação. De acusação. E aí, agora virou declarante apenas, né? Apenas acusadora, somente. Então, isso aí realmente fragiliza bastante. Você verifica que nós vimos o processo, não há nenhuma prova material, pelo menos no nosso entendimento, né? E agora a testemunhal ficou mais fraca. Então, existe uma outra prova, outra testemunha, né, da acusação, que vai ser ouvida hoje, e vamos ver como é que fica se desenrolar desse processo. Mas, de qualquer forma, o que nos deixou realmente apreensivo, com dúvidas, como você falou, estamos fazendo questionamento, é exatamente da empresa, que a dona dessa empresa, né, acusou os 2 colegas, né? E essa empresa, nós vimos lá que ela está cheia de problemas no fisco. Vem denúncias de empresários que trabalham no mesmo ramo, denúncia pedindo apuração da nossa inteligência fiscal, da nossa gerência regional lá daquela região de Santa Luzia, que é onde a empresa
trabalha naquela região de Patos, que diga, né? Existe também. E existe do nosso secretário executivo também, pedindo um aprofundamento, não é? de uma fiscalização que houve já de um colega que fez uma fiscalização simples, né? Simplória, e já detectou tanta irregularidade. Foi feito uma investigação mais aprofundada, uma fiscalização, melhor dizendo, mais aprofundada, que exatamente desses 2 colegas que estão presos. E o que nós vimos que, no meio do período, Marcelo, o fiscal que fez a simplificada, a mais simples, sugeriu o cancelamento do benefício fiscal que essa empresa tinha. E a secretaria não tomou uma posição em relação a esse benefício fiscal na época, o ano passado. O ano retrasado, em 2013. Em 2014, no andamento da fiscalização mais aprofundada desses 2 colegas que estão presos, a empresa pede melhoramento do benefício, um aumento do benefício fiscal. E a secretaria dá. Diante de tanto problema que a empresa tem, e ela ainda dá, Djalma, a secretaria, secretário Marial e o secretário executivo concede o benefício fiscal. Aí tem outros questionamentos que nós vimos, né, durante esse processo todo, que também elencamos, mas o principal é esse. Por que o secretário deu um benefício fiscal para uma empresa extremamente complicada do ponto de vista da fiscalização? É esse o questionamento maior. Mas, lógico, tem outros aqui, são 7 questionamentos, mas o principal é esse, de ele ter concedido o benefício fiscal sem o término da fiscalização aprofundada sugerida pela própria secretaria, o nosso secretário executivo. É umas coisas assim que a gente precisa entender. Qual é o regramento para esses benefícios fiscais, afinal de contas? Né? A gente quer fazer esse questionamento, evidentemente, para sabermos tudo isso, porque a gente acha que se ocorreu isso com essa empresa, pode estar ocorrendo com outras. A empresa... Qual é o critério, afinal de contas, para essa concessão de benefícios fiscais no estado da Paraíba? É esse o maior... agora ficou todo mundo com a pulga atrás da orelha. O fisco, nós, fiscais, auditores, ficamos com a pulga atrás da orelha agora desses benefícios fiscais. Não é? Que ele diz que existe um critério, existe toda uma lisura, existe todo todos os andamentos dentro do regramento. Vamos ver qual vai ser a resposta do secretário. Inclusive, você falou bem, nós estamos mandando hoje esse ofício para que ele nos responda, para a gente poder esclarecer melhor a categoria, mas agora, como você tornou público, para a sociedade. Eu acho que o secretário vai agradecer a vocês. Eu, assim, não conheço o secretário, mas eu acho que o secretário vai agradecer a vocês, porque não existe razão para o secretário, né, tratar essa empresa, cuja empresária lá denunciou os auditores. Será que o secretário vai tratar diferente essa empresa, assim, dando benefício, né, aceitando irregularidades? Eu acho que não. Acho que o secretário vai gostar de vocês pela primeira vez, eu acho. Agora o secretário vai gostar de vocês, porque o Sinifisco vai dizer: secretário, olha, a empresa tem uma série de coisas aí que são questionáveis, são preocupantes. Coincidentemente, é a mesma empresa que denunciou os auditores. Eu acho que o secretário vai gostar de saber. Eu acho que ele não sabe disso ainda na secretaria, viu, Vitor? Exatamente. Então, é uma oportunidade de botar todos esses esclarecimentos que ficou guardado internamente entre nós, né, dentro da nossa secretaria, mas hoje, né, nós estamos colocando público, tornando público os questionamentos. Aí eu concordo com você, que além de deixar a gente mais tranquilo em relação a como se concede benefício fiscal, mas a própria sociedade. Apesar de a gente não concordar com esse tipo de procedimento desses benefícios fiscais, porque não passa pela Assembleia Legislativa, de forma que todo mundo fique sabendo, isso a gente luta bastante, a transparência de como conceder benefício fiscal, ou seja, tirar do que é da sociedade para o privado, sem o conhecimento de ninguém. Eu acho que tudo que é feito às escondidas acaba suscitando todo tipo de dúvida e questionamento, que é o que ocorreu, é o que está ocorrendo agora, e é bom ver se a nossa secretaria, o nosso secretário, o Marialvo Laureano, ele consegue se explicar em relação a esse benefício específico. Mas se não der uma explicação plausível, sem dúvida nenhuma, a gente vai botar todo um questionamento em relação aos benefícios que estão sendo concedidos dentro do estado da Paraíba. Muito bem. Com o Periscópio aqui, com o PB 24 Horas, o Paraíba Rádio Blog, a gente vai com mesa redonda aqui na sede do Sinifisco, aqui em João Pessoa. Debate muito bom hoje, muito proveitoso, muitos assuntos.
Esse programa Mesa Redonda, presidente Vitor Hugo, está feito massa de bolo, né? Enquanto mais bate, mais aumenta, né? Toda semana aumenta uma pauta, vai aumentando aqui. Mas deixa eu trazer os cumprimentos do nosso Albano Leonel, secretário-geral adjunto aqui do Sindifisco. Essa mesa redonda tem se tornado assim um instrumento de comunicação importante, né, Albano, da categoria, com essa transmissão bastante interessante com a internet. E queria agradecer a sua presença também na mesa redonda de hoje, Albano. Ok, boa tarde, senhores. É um grande prazer estar aqui presente. Agradecer ao nosso presidente Vitor Hugo por essa iniciativa, partiu aqui da diretoria do sindicato, em proporcionar um programa tão importante, uma mesa redonda, um debate, para que todos nós, colegas, auditores e até a própria sociedade, tomar conhecimento de todos os problemas e todas as discussões dentro da nossa secretaria, dentro do nosso estado. Então, é muito bom, foi muito prazeroso. Cada vez mais nós estamos vendo que nós estamos progredindo, inclusive agora com o áudio, aliás, vídeo, porque o áudio já existia, e hoje está em fase de teste, mas com certeza já estamos vendo que foi aprovado. E a categoria está de parabéns, o nosso presidente Vitor Hugo e demais colegas, colaboradores, muito importante. Estamos aqui para todas as vezes que for necessário, estamos presentes para participarmos nessa luta nossa, que é do fisco, mas de todo o povo da Paraíba. Obrigado. Muito bem. Glauco, agradecer a sua presença, Glauco, em nome aqui dos colegas que estão nos acompanhando e pela internet, pelo PB 24 Horas, pelo Paraíba Radio Blog, mais uma boa oportunidade de aprender com o nosso Glauco Gouveia, aqui, diretor de comunicação do Sindifisco. Toda vez que eu lhe entrevisto, participo do debate, eu aprendo mais. Obrigado, um grande abraço, viu, Glauco? Eu aprendo também muito com você, seus programas, as suas entrevistas, a sua participação aqui na mesa redonda de uma forma muito eficaz. E eu sou... Se fosse naqueles governos passados, eu já podia ser nomeado, não era, Glauco? Era. Já tinha know-how. Era. Né? E já tinha tempo de serviço, prestação de serviço, folha de serviço, né? Suficiente para isso aí. É algo que eu acho muito bonito, entendeu? De diversas categorias, assim, na atividade fim, você tem a obrigação de realizar concurso público, porque você dá autonomia. Muitas categorias do Estado, por exemplo, não podem fazer isso aqui, porque não tem, entendeu? Estabilidade, não tem segurança, exatamente pela ausência do concurso público. Eu acho que o fisco, com essa PEC que está aí no Congresso Nacional, ela se prepara para dar um salto ainda maior de independência, de órgão aliado do governo, mas independente. É importantíssimo que se os governadores todos tiverem juízo, eles vão lutar por essa PEC, porque a arrecadação vai subir. Qual é o governador que não quer mais recursos? Não é? E eu acho que vem mais transparência, né? Eu acho que, falando em transparência, Vitor Hugo acabou de falar sobre os benefícios fiscais, que é uma aberração, essa guerra fiscal entre estados, entendeu? Isso aí só serve para o caixa 2 de campanha política. A verdade é esta, no final das contas, entendeu? E isto tem servido aí para que governantes usem desse expediente para sua reeleição, né? E para prejudicar o povo. E a gente não pode, nós somos uma categoria que visa o bem-estar da sociedade, do Estado. E a diferença é muito grande, sabe, Marcelo? Então, nós estamos sempre prontos para defender a sociedade. E eu cumprimento você pela sua condução do programa, hoje aqui na 10ª edição, né? E inaugurando uma nova etapa aí, brilhante, que é com o vídeo, né? As pessoas agora não só vão escutar a gente, mas vão ver a gente falando.
Muito bem. Presidente Vitor Hugo, o senhor agora com a palavra para concluir essa mesa redonda de hoje, agradecendo a Elga, agradecendo a Edmilson, Tiago Moraes, toda a equipe que trabalhou desde cedo aqui para que a gente pudesse ter essa tecnologia disponível com periscópio, com a internet, também transmissão pelo portal do Sindifisco PB, o PB 24 horas e o Paraíba Rádio Blog. Presidente, com a palavra para concluir, para fechar a mesa redonda de hoje. Marcelo, inclusive eu queria complementar a questão na questão dos colegas, né, que estão presos, e a gente fez a FENAFISCO fez uma atividade em Curitiba, a nossa federação, onde tratou desses assuntos de delação, a questão do direito constitucional, da ampla defesa, né? Na questão das prisões preventivas, fizemos um evento muito interessante lá em Curitiba, Paraná, e a gente vai trazer para cá também. No final do ano, lá mais ou menos em outubro, final de outubro, início de novembro, nós vamos fazer um encontro nacional dos aposentados e aposentandos e pensionistas aqui no estado, certo? E a gente vai trazer também essa questão que vem ocorrendo no país, né? Em relação a essas delações premiadas, prisões preventivas. Então a gente vai trazer essa discussão para cá também. A gente estava falando sobre as dificuldades financeiras, né, do Estado. Eu vou deixar aqui no ar para que a gente faça os questionamentos ao próprio governo Ricardo Coutinho e ele responda à população. Nós já falamos várias vezes, falei até no seu programa de rádio, sobre as despesas com comissionados, que é enorme no estado da Paraíba, despesa com prestador de serviço, e agora a nova modalidade de um servidor público que é codificado. Eu vou dar o exemplo só do codificado no estado da Paraíba, que o ano passado já foi 159 milhões de reais que foram pagos só para codificados. Um tipo de pagamento para servidor que não existe nenhum arcabouço, né, jurídico, pelo menos eu não conheço legal, nem no Brasil, nem na Constituição, nem nas leis infraconstitucionais. E até agora o governador Ricardo Coutinho não disse o que ele fez com esses codificados. Nós estamos passando por uma crise, né, financeira no Estado, e o que foi que efetivamente ele tomou como atitude? Ele exonerou os cargos comissionados exagerados, ele demitiu os prestadores de serviço que não têm necessidade nenhuma, e os codificados que o ano passado custaram 159 milhões. Ele também demitiu, parou de pagar esses 159 milhões? E como é que se reclama que não tem dinheiro? Ele tomou essas medidas para que o equilíbrio aconteça e que realmente nós podemos entrar, porque a Paraíba, ela foi o quarto pior estado em relação ao cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Não foi isso? Saiu noticiado há 2 semanas atrás. Quais foram as medidas que efetivamente Ricardo Coutinho, o governador Ricardo Coutinho, tomou? Ele não falou, ele falou, nós estamos tomando medidas. Quais foram? Eu até agora não ouvi nenhuma delas. Espero que tenha a compreensão de que dessa forma, né, não vai dar para aguentar muito tempo até dezembro. Eu soube agora que o nosso secretário Marialvo disse que o governo do Estado está fazendo o possível para que consiga pagar, né, os seus compromissos, né, tudo tranquilo, até dezembro. Puxa, e como é que vai ser 2016? Eu quero que ele pague os compromissos enquanto ele for governador, todos os seus compromissos. Então, até dezembro está garantido, Marcelo. Janeiro, ninguém sabe, 2016. Quais foram as medidas? Bem, é o que nós queremos saber. E só queria dar um aviso que nós estaremos fazendo um ciclo de reuniões em todo o Estado, e começa na próxima segunda-feira aqui em João Pessoa. A gente vai fazer uma reunião para a gente poder falar sobre todos esses temas de forma mais aprofundada e outros, no auditório do Hotel Caiçara, a partir de 8 horas da manhã, a gente vai se reunir. Aí na terça-feira será em Campina Grande, no Sindifisco em Campina Grande. Na quarta-feira nós iremos a Monteiro, onde nós faremos uma reunião com os colegas lá, também daquela região. Já no dia 3 de setembro, que será na quinta-feira, será em Guarabira, né? A gente vai também fazer uma reunião com os companheiros. E no final do mês, 29 e 30, nós estaremos em Patos, final do mês que eu digo, de setembro. Quase que eu dizia final do mês, vamos pensar que é agora, viu, Glauco? No final do mês de setembro estaremos em Patos e Cajazeiras também fazendo a mesma reunião, Marcelo, para a gente poder debater isso tudo aqui que nós estamos conversando e as novidades que a gente vai trazer e talvez até uma mobilização em relação a algumas questões que estão ocorrendo conosco agora nesse momento. Muito bem. Próxima mesa redonda já tem decorado, é 8 de setembro, é? Porque próxima terça
é primeiro, não é isso? Então, a outras, 1 mais 7, 8. 8 de setembro. 8 de setembro. 8 de setembro. 8. Deixa eu fez um cálculo bom, rapidamente de cabeça aqui. Muito bem, Marcelo. É porque depois da independência do Brasil, a gente vai fazer a independência do fisco, né? Nós temos aqui na nossa assessoria de Tiago Moraes, né? Ele está dizendo que é dia 6 de setembro. Dia 6 de setembro é num domingo, mano. Não tem condições, não. Dia 2015. Quer vir trabalhar? Não quer vir trabalhar no domingo, Tiago? Terça-feira, dia 6 de setembro. Não, acho que não. Acho que... É 8? Então Olha, pronto. É 8. Obrigado a todos aí pela mesa redonda de hoje. Um abraço, um bom almoço, uma boa terça-feira. A gente volta daqui a 14 dias com a mesa redonda aqui do Cinefisco. Um abraço, até a próxima.